E galera, um dos aspectos mais empolgantes de ser um fã da luta livre profissional é ver um talento trocar de empresa. Durante as Monday Night Wars, isso era praticamente o combustível da rivalidade entre WWE e WCW. Cada aparição surpresa mudava o cenário da indústria da noite pro dia. Hoje, o impacto pode não ser tão explosivo quanto naquela era, mas ainda gera reação imediata do público. Recentemente, quando Tommaso Ciampa apareceu na AEW, o momento chamou bastante atenção. Sua estreia no programa Collision resultou em um aumento significativo na audiência daquela edição, prova de que mudanças de empresa ainda movimentam números e redes sociais. Outro caso foi o de Powerhouse Hobbs, que deixou a AEW para assinar com a WWE, passando a usar o nome de Royce Keys. Sua estreia no Royal Rumble, realizada em Riyadh, na Arábia Saudita, parecia indicar que a empresa tinha planos importantes para ele. No entanto, desde aquela aparição, Royce Keys simplesmente desapareceu da programação. Esse é o risco dessas trocas de impacto. A estreia cria expectativa, mas se não houver continuidade criativa, o hype evapora rapidamente. Em um mercado onde a atenção do público é disputada semanalmente, não basta apenas surpreender, é preciso capitalizar. A história mostra que mudanças de empresa funcionam melhor quando vêm acompanhadas de direção clara e propósito. Caso contrário, acabam se tornando apenas um momento isolado em vez de um ponto de virada real na carreira do lutador. E eu falo com vocês que Royce Keys foi inteligente ao deixar a AEW pela WWE. Quando Powerhouse Hobbs estreou na AEW em 2020, havia bastante expectativa de que ele se tornasse uma das grandes forças físicas da empresa. No entanto, grande parte do seu tempo inicial foi gasto no AEW Dark, como integrante silencioso de grupos como o Team Taz, frequentemente ao fundo sem desenvolvimento real de personagem. Houve um período em que as coisas melhoraram. Powerhouse Hobbs conquistou o cinturão da TNT, provando que tinha potencial para algo muito maior, mas parecia haver um teto de vidro impossível de quebrar. Lesões atrasaram seu ritmo e logo ele voltou a ser parte de facções, primeiro no Don Callis Family e depois no The Ops, mesmo quando se tornou Trios Champion ao lado de Samoa Joe e Katsuyori Shibata, ele continuava na sombra de Samoa Joe. Ele falava pouco, liderava menos ainda. Sua presença física era impressionante, mas sua importância narrativa era limitada. Quando começaram os rumores de que Powerhouse Hobbs deixaria a AEW para assinar com a WWE, onde passou a atuar como Royce Keys, a decisão fez sentido. Ele já havia alcançado praticamente tudo que poderia sob o comando de Tony Khan, e era evidente que não era visto como um talento de nível de main events dentro da empresa. Isso não significa que a WWE possa garantir algo maior, mas oferece algo que ele claramente não tinha mais, e é a possibilidade. Sob a liderança criativa de Triple H, diversos talentos encontraram reinvenção e direção um pouco mais clara, e talvez, apenas talvez, Royce Keys consiga finalmente romper o teto que o limitou nos últimos anos. Trocar de empresa nem sempre é sobre status imediato, às vezes é sobre recomeçar em um lugar onde ainda existe espaço para crescer. Agora, como eu falei para vocês anteriormente, Royce Keys desapareceu da televisão após o Royal Rumble. Segurar a estreia de Royce Keys para o Royal Rumble foi, em teoria, uma decisão inteligente. O combate sempre prosperou com surpresas. Historicamente, já serviu como plataforma perfeita para novos nomes causarem impacto imediato. O problema é que dois fatores atrapalharam o momento. O primeiro foi a mudança de nome, ex-Powerhouse Hobbs. Ele optou por Royce Keys, uma homenagem pessoal ao seu filho Royce e o sobrenome de solteira da sua mãe, Keys. É um gesto significativo do ponto de vista emocional, mas em termos de personagem, o nome não gerou reação imediata. Inclusive, muita gente não gostou, não soou memorável, e na luta livre, a primeira impressão importa muito. O segundo problema foi bem mais grave. O local de estreia, em Riyadh, na Arábia Saudita. Quando a sua música tocou, ele apareceu. A reação foi morna.
o momento ficou um pouco constrangedor, especialmente quando ele encarou Damian Priest, com ambos tentando vender atenção enquanto aguardavam uma explosão da plateia, que acabou nunca vindo. Em outra cidade nos Estados Unidos, aquela mesma cena poderia ter sido elétrica. Dito isso, a estreia ter sido fria não foi culpa de Royce Keys. O timing e o contexto trabalharam contra ele. A WWE teve a chance perfeita de reiniciar a narrativa ao retornar aos Estados Unidos. Bastava colocá-lo novamente diante de uma plateia diferente, talvez com uma promo curta e impactante, para reconstruir o momento, mas isso não aconteceu. 3 semanas se passaram sem qualquer aparição relevante na televisão. Houve apenas um Dark Match no SmackDown contra Nathan Frazier, além de uma participação gravada em Stanford para o podcast What's Your Story, com Stephanie McMahon. E isso pra mim é preocupante. Quando uma estreia não sai como planejado, a pior coisa que se pode fazer é desaparecer com o talento. O silêncio mata qualquer possibilidade de reconstrução. O Royal Rumble deveria ter sido o ponto de partida. Em vez disso, corre o sério risco de se tornar apenas um momento isolado. Se a WWE realmente vê potencial em Royce Keys, precisa agir rápido. O público pode perdoar uma estreia sem impacto. O que ele não perdoa é irrelevância. Infelizmente, Royce Keys já parece esquecido. A ausência de Royce Keys tem sido tão estranha que alguns fãs chegaram a espalhar o rumor de que ele já teria sido dispensado da WWE. E infelizmente, a percepção já foi afetada. A estreia de Royce Keys deveria ter sido apresentada como um momento marcante, a chegada de um powerhouse pronto para um novo capítulo. Em vez disso, o impacto foi morno, e como não houve uma segunda aparição para reforçar a sua presença, tudo o que ficou na memória coletiva foi aquela estreia sem grande reação. Na luta livre, primeiras impressões são cruciais. Se você não corrige rapidamente uma estreia que não funcionou, ela se torna a definição pública do personagem, ou seja, a primeira impressão é a que fica. Fãs que acompanhavam seu trabalho na IW ainda podem estar empolgados, mas o público casual, que talvez nunca tenha visto Powerhouse Hobbs, recebe uma mensagem clara: quando alguém some da televisão logo após debutar, ele não é prioridade. E a percepção na WWE é tudo. Provavelmente Royce Keys reaparecerá em breve. Deve destruir alguns adversários em squash matches, reconstruindo momento após momento. Seus apoiadores vão reagir, haverá aplausos e haverá apoio. Mas o dado inicial já foi feito. Ao não capitalizar imediatamente após o Royal Rumble, a WWE transformou uma oportunidade de impacto em um silêncio preocupante. E no cenário atual, onde cada semana molda narrativas e posições no card, silêncio pode ser interpretado como irrelevância. Para alguém com o físico, a presença e o potencial de Royce Keys, isso é um desperdício difícil de se ignorar. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!